Em Cristo, o Messias, tudo muda. No monoteísmo, a gente tem a inclusão divina do Messias. Na parte do povo, a gente tem a inclusão dos gentios. Na parte da escatologia, é um pouco polêmico aqui, tá, pro contexto, mas a terra prometida se expande para toda a criação. Então, para N.T. Wright, os 3 pilares, monoteísmo, eleição e escatologia, no Messias há uma revolução. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast. O de número 626. Especial N.T. Wright navegando o Senhor Luiz por alguns temas dessa obra maravilhosa que a Thomas Nelson traz até nós agora, o volume 2 das Origens Cristãs e a Questão de Deus. Esse aqui é Jesus e a Vitória de Deus. Eu sou o Rodrigo Bibo e a gente não pensou em frasinha de entrada pra esse episódio. Olha aí. Beleza? Então vai ser, não tem entradinha agora. Abre a câmera aí, Digão. Freestyle. Estamos aqui de novo com Cíntia, anglicana e Tu é o que agora, Nunes? Presbiteriano mais batista. Eu tô numa igreja presbiteriana, mas... Você congrega numa igreja presbiteriana. Mas eu sou congregado. Eu sou batista. Você é batista. Você desenvolveu toda a sua carreira ministerial numa igreja batista. Isso. Eu tô chegando no anglicanismo, né? Eu tô passando. Exato. Então você sabe que a mesa tábua redonda das igrejas históricas, né? Luterano. Eu agora sou luterano, é verdade. Olha aí. Presbiteriano. Olha só, presbiteriano, batista, presbiteriano e anglicana. Sensacional, muito bom. E o N.T. Wright, que é um bispo, um reverendo, um grande... Ele não atua mais, né? Pastoreando, né? O N.T. Wright, né? Não. Ele Faz deixou, tempo já, né? ele se tornou arcebispo, né? Arcebispo. E ele né? deixou por conta de continuar a carreira acadêmica dele, que ele vê como um ministério também. Sim, é um ministério, É um né? O ministério. cara tá pautando a discussão aí por várias décadas e tal. Exato. Pautando não, né? Mas enfim, é uma peça... Aliás, ele pautou, né? A questão do Jesus histórico, ele se você pautou. vai trabalhar com Jesus histórico, é indispensável. Vai passar pelo Indispensável. N.T. Wright. Gente, eu gostei muito dessa nossa viagem aqui, por bom. esse livro do N.T. Wright, entre outras coisas. Muito obrigado, já agradeço. Começo esse episódio agradecendo a você, Nunes, por mais uma Só vez aqui nessa corrigindo, mesa. ele era bispo, não arcebispo. Bispo? Tá? Ok. Vão me bispo. xingar todo mundo. Não, e tu não pode errar, né? Começa que pelo era Douglas, Não, né? é o RPG anglicano. Exato. Tem toda uma... A eclesiologia anglicana, Os ela não é pra Pokémon fracos. anglicano, Exato. presbiteriano, Não é pra diácono. fracos. Exato. Mas, Cíntia, obrigado por participar também desse episódio anterior e desse agora. E, Luiz, você tá fazendo só a sua obrigação. Vamos lá. Gente, por falar em Luiz aqui, que tá obrigado aqui, tu fez a tua abertura no episódio passado e que Jesus está encenando Israel. A história de Israel. A história de Israel. E a gente acabou não desenvolvendo muito isso ao longo do episódio. Então, Sim. a tua abertura ficou muito deslocada. Sim. Tem que refazer isso aí. Ou, tanto que pode utilizar para esse episódio também. Exato, exatamente. Eu sou o Luiz Henrique, Jesus é um grande ator e a peça que ele encena é nada mais, nada menos que Israel. Você foi profético, né? Exato. No sentido bem pentecostal, que você previu a pauta desse episódio agora, né? Mas aí eu quero jogar pra mesa, então, aqui, e começar com o Nunes. Tipo, o que isso representa? Aliás, eu podia conversar com o Luiz, já que a abertura foi dele, mas tudo bem. Mas eu sou Luiz também. É verdade, Olha mano. aí, Só que ó. não vamos falar o nome dele completo aqui, porque eu acho que ele tem vergonha. Não, Não e tem tem, né? Nunes Que no meu bom. nome. Tem Luiz no teu... É que tem vários nomes no teu nome, É né? Luiz Guilherme Silva O Nunes. seu também tem Luiz, não tem? O meu também tem Luiz. Eu não sabia disso, né? Nossa, mano, eu jurava que o teu nome tinha outra... Só que é com S. Aí o meu é com somos Z. bem O meu é Luiz chiques. com S também, que é o mais O meu é com chique. Z, o meu é com Z. Não, o Zé Tem é Luiz o teu nome? Rodrigo Luiz de Aquino. Olha aí, Ô, ó. louco. Luiz Nossa. com S. Não, e a história é muito maluca, né? Porque Eu também, Cíntia Luiz, mentira. o nome desse podcast é Luiz Cast. E não é sobre C.S. Lewis, que por sinal era anglicano. Mano, é muito E pouco maravilhoso. a pouco o golpe de Estado vai se... Exatamente. Não, mas o meu Luiz é o seguinte, era uma moda na minha família na época. O meu irmão é Sandro Luiz de Aquino, meu tio era Sérgio Luiz Olha aí, Borba. ó. E aí quando eu nasci, põe o Luiz aí também. Rodrigo de Aquino era muito mais legal. Só que tem aquele lance, né? Pô, vai ter nome parecido, vai dar ruim e tal. Enfim, vai ser sequestrado meteram e por aí um vai. Luiz aí. Meteram um Luiz, Tá mas bom. o meu é com S, chiquérrimo. E detalhe, escrevi errado até os 16 anos. Você escrevia com Z? Com Z, porque o do meu irmão é com E eu Z. escrevi errado porque eu escrevia com S. Então, Pra você ver, né? aí eu fui assinar um documento pra fazer, sei lá, alguma carteira de trabalho. Aí eu assinei a carteira, você escreveu o seu nome errado. Eu e minha mãe se olhamos, capaz, não tá errado. Não, olha na certidão de nascimento. Olhamos, meu Deus, 16 anos escrevendo Luiz com Z. Uma Entendeu? crise de identidade. Todos os documentos Isso errados. Isso explica A muita identidade. coisa. Exato, eu tive que mudar a minha vida. Exato. Mas enfim, vamos lá. Jesus Vai lá. encenando Israel. O que isso quer dizer
Tipo, por que o Luiz faz essa afirmação? Como é que tu entende isso? Como é que o Wright entende isso? Na verdade, não sou eu que faço a o afirmação, Wright faz, né? O Wright faz. O que isso quer dizer, cara? Jesus está encenando Israel. O que isso... Isso é o centro da teologia do N.T. Wright. O centro dele mesmo. Então, este é o episódio mais importante. Não faz sentido a teologia de nenhum desses volumes se essa pergunta não for respondida. Assim. Para entender isso, a gente precisa entender como N.T. Wright olhava para um judeu típico da época de Jesus. E o N.T. Wright percebe 3 grandes características nesse judeu típico. Que ele cria numa espécie de monoteísmo, que ele cria numa espécie de eleição e que ele cria numa espécie de escatologia. Dessas 3 coisas. Então, para N.T. Wright, todo judeu típico tinha uma cosmovisão. E essa cosmovisão era marcada por monoteísmo, creio em um só Deus, e essa crença do monoteísmo é importante, porque a gente não está falando aqui de numerologia, a gente está falando de exclusividade de adoração. Então a gente está olhando e dizendo assim, olha, tem outros deuses, todos não são dignos de adoração, somente esse é o Deus de Israel. Mas então vem cá, é um monoteísmo mesmo ou é um enoteísmo? É monoteísmo mesmo, né? Monoteísmo. Eles não acreditavam na existência de outros deuses como possibilidade, como Israel antigo. Não há preocupação disso. Essa preocupação é mais distinta, mas eles acreditavam em seres espirituais. A ideia de que um judeu não cria, por exemplo, num anjo, numa posição quase que divina no céu, está errado, porque nós temos o conceito de concílio, de né? concílio, etc. Volte o concílio divino. Exato. Não, até o próprio anjo da guarda, né? Não é Pedro, é o anjo Paulo dele. também vai entrar nessas questões todas aí. Né? Então, tem um podcast muito bom de vocês pra assistir. Tem, gente, o Conselho Divino Tem parte 1 e parte 2 e já gravamos o 3. Eu assisti ao contrário. Mentira, não gravamos ainda. Vamos gravar. Eu aqui querendo que mentir sendo pastora, brincadeira. Então, esse monoteísmo era um monoteísmo importante porque tinha a ideia de exclusivismo e de identidade criadora. Somente ele é Deus, somente ele é digno de adoração. Isso é muito importante. É o tripé. A parte de monoteísmo do volume 4 dessa série aí, ela carrega-se por mais de 700 páginas. É muito. Porque é a ideia de exclusividade mesmo pro Wright. Porque isso vai pegar lá em Jesus. Porque como é que agora a gente vai colocar isso aí no meio, né? Jesus na equação do monoteísmo. Que é um problema até hoje. Pode ser um povo monoteísta se rapidamente a igreja passa a adorar Jesus também. 3 deuses, tecnicamente. E os discípulos não têm problemas com algumas descrições de Jesus, né? Incrivelmente, não tem, é incrível. Os títulos que são dados a Jesus pelos evangelhos sinópticos, eles são títulos intimamente ligados com essa regência do cosmo como um todo. Aí os discípulos estão lá, olhando para Jesus como se estivesse concordando. Mas beleza. Mas Jesus está fazendo a afirmação mais absurda para um judeu. Qual que é a afirmação mais absurda? De que é Deus, por exemplo. Tem momentos em que Jesus faz a do Filho do Homem, por exemplo. Isso, o Filho do Homem. Que os discípulos, eu não sei se fizeram, não sei, mas era um absurdo. Vamos ver o que o Chosen diz, né? Mas a própria mensagem do reino de Deus a gente falou no último episódio, através das parábolas, já é esse tipo. Não, Marcos capítulo 2, teus pecados estão perdoados. Exato. Sim, mesmo. Né? O próprio perdão de pecados é um sinal da chegada do reino de Deus. Exato, tipo assim, na verdade, é o perdão de pecados, expulsão de demônios, curas. O manifesto de Nazaré. Exato. Então existe nessa mentalidade, e aí onde entra na busca, Jesus se via... e aí é uma afirmação que é muito complicada falar no meio acadêmico, mas que o Wright não tem problema nenhum de afirmar isso, de que Jesus ele se via como uma espécie de Deus. Sim. Também. Uma espécie de Deus? Por quê? De divindade, de Deus, o próprio Deus. Por isso... Eu e o pai somos um. João, eu tô muito com o João. É que João, essa é a grande questão. João não entra, e o próprio Wright, ele faz questão de tirar o evangelho de João da jogada por conta das suas complicações de afirmação. Pela sua datação posterior ao evangelho sinóptico, mas existe também uma preocupação do próprio Wright de encontrar, ainda dentro dos métodos e seguindo a onda dos métodos da segunda busca, esse Jesus histórico e a consciência desse... Exato. A gente tem que lembrar que na primeira e na segunda busca fica só nos sinóticos. João é colocado de lado. Sim, No entanto, hoje, João está recebendo uma outra atenção. Que tá mas olha só, tem uma afirmação do Wright que o pessoal gosta de pegar, os críticos do Wright. Talvez eu fuja um pouquinho da pauta, mas foi o que o Luiz acabou de pincelar. Que o Wright defende, se eu me lembro bem, que ele defende essa ideia dessa consciência que Jesus vai tendo de que é o Cristo.
Vocês lembram disso? Essa consciência adquirida. Ele vai Essa adquirindo a consciência de quem ele é, né? Tipo assim, não é uma coisa que ele já nasceu sabendo, Isso. né? Então o Wright defende um pouco essa ideia de que ele vai criando essa consciência. E talvez por isso que João sai um pouco também dessa equação. Se eu não me engano, eu acho que ele fala que é em Cesareia de Filipe que ele tem realmente essa consciência. É porque ele faz uma distinção entre conhecimento messiânico de si e Isso. consciência messiânica de si, ou o nível de Isso. consciência messiânica. Uhum. E a ideia é de que Jesus desde cedo aprende que ele tem uma missão com o Pai, Isso. e essa missão vai se tornando mais consciente no momento em que ele vai vivendo ela, porque ele tá vivendo ela. Uhum. Uhum. Então, de vivência é lógico. Ele tá vivendo ali como Deus homem, ele tá vivendo aquilo. A gente não pode tirar que Jesus era... É tanto que o texto de Lucas diz que ele cresceu em 1,42 graça, conhecimento. Então, a ideia dele é que, olha, ele tá crescendo nisso na medida em que ele é um homem que tá ali também tendo essa E consciência. isso poderia explicar que a memória da igreja primitiva, por isso que a memória da igreja primitiva, ela está intimamente preocupada com o ministério público de Jesus e não nesse intervalo entre Sim. a infância e a sua adultice. O que era muito comum nos gêneros mais biográficos do mundo antigo. Exato, Sim. exato. Legal, vamos lá. Então, você estava falando da questão monoteísta, certo? Isso. A ideia do monoteísmo, portanto, é o primeiro pilar. Isso. Uma das coisas importantes no monoteísmo, essa ideia de adoração que eu falei, mas a ideia de criação. Esse único Deus é o Deus que criou todas as coisas e agora precisa lidar com um problema. Esse Deus que criou, existe o mal no mundo, e aí? Então, ele criou, mas existe o mal no mundo. E aí vem o trabalhar do N.T. Wright da Teodiceia. A Teodiceia dele, tudo que Deus passa a fazer, então, como Deus criador, é consertar o mundo. A linguagem Exato. de consertar o mundo é porque existe um problema com o mundo. Eu gosto disso. Eu gosto dessa linguagem. Eu gosto também. Eu também. Eu acho que ela é mais simples, mais lógica, né? Exato. É que com a obsolescência programada, a gente perde essa noção de Quê? consertar as coisas. Obsolescência isso, cara? programada. Nossa, Por mano. exemplo, você- Eu sei, a a gente pessoa compra um carro... transformada em letras a gente assim, compra um né, carro meu? e vai durar 10 anos. no máximo. Exato. As peças são feitas pra quebrar. Exatamente. Mas essa noção de conserto das coisas, de reparação daquilo que já foi criado, ela está sendo perdida no nosso horizonte. E no nosso horizonte teológico, inclusive. Aliás, esse livro do Wright é muito bom, Indicadores Fragmentados. E é baseado no Evangelho de João, inclusive. Exato. Viu? O Wright gosta do Evangelho de João. Gosta demais, né? Então a gente tem esse Deus no monoteísmo. O segundo pilar, que é o pilar mais importante, que é eleição. Então todo judeu do primeiro século entendia que existe um Deus só e que Israel tinha sido eleito. Um povo eleito, né? Um Não povo. um indivíduo. Deus só tem um Exato. filho. E esse filho é Israel. Né? Ó, o Bíblia querendo arrumar problema com a galera. Não, tô sendo só bíblico. Então, É um povo eleito. esse povo que tinha sido eleito ali, eles tinham essa consciência. Deus tinha feito um pacto com eles. E esse pacto aconteceu por Deus entregar uma lei para eles, não para eles conquistarem favor a Deus, mas como meio da manutenção desse pacto. É porque a libertação veio primeiro do que a lei. Exato. Na verdade, toda lei é uma encenação da libertação, né? Não ao É contrário. um presente, na verdade. presente É da um modo de instrução. vida. É uma Torá, né? Uma instrução pra vida. Isso, o Ep Sanders, no livro dele, de novo, a gente cita aqui do judaísmo palestino, fala de nomismo pactual, que é justamente uma lei que foi já dada dentro do pacto. Não foi para entrar no pacto. Então, Por isso que essa caricatura do judeu que só vai ser salvo se cumprir toda a lei e que acha que cumprindo a lei vai conseguir o favor Ela de não Deus. é a melhor, É uma, né? uma caricatura bastante estranha. E isso incomoda muitos reformados. Sim. A gente tá falando no off-topics aqui, né? O Wright, É ele o- não é um cara muito bem visto pelos reformados Exato. mais Não. estritos, né? Sim. Exato, Ele não exato. é um teólogo bem visto. É porque Inclusive, todas a gente essas até coisas que a lamenta gente tá que- falando vão implicar no que significa com justificação, certeza. que é de Caiocine, que é mais esse Porque sentido de remontar consertar. o mundo do primeiro Exato. século significa também recalibrar nossa visão a respeito dos personagens. né? Essa maneira que ele olha Israel vai ser importante, porque o ponto é, o israelita já nascia dentro da aliança porque ele já era circuncidado. Não era tanto ele cumprir alguma lei, Exato. oferecer Ele já é povo, alguma ele já é coisa, povo, já era é. povo. Então, havia a questão do pacto, o povo estava dentro desse pacto, só que é o seguinte, esse povo que foi eleito, ele não foi eleito simplesmente para ser uma nação parada. Estática, né? A eleição é missionária em Wright, né? A gente sabe disso. Isso. Ou seja, ela para alguma coisa. É em Pedro, né? Antes de Wright, Pedro, né? E para o Wright, Israel foi escolhido para ser bênção para as nações,
a vocação de Israel. De Pedro Abraão, né? Antes de Pedro Abraão, exato. Vamos voltar a Abraão. Exatamente. Toda a história de Gênesis 12 é a história da encenação do que foi Israel. Israel nasceu para ser bênção para as nações. Agora, o que seria bênção para as nações? Consertar o problema do mundo. Então, Deus... Um caminho de volta para Deus. O caminho de volta. Então, todo judeu sabia, olha, a nossa nação tem esse dever. As leis de pureza, as leis de purificação, se manter distante das nações, era para conseguir ser bênção para as nações. Não era simplesmente para viver isolado. Não, estamos nesse período, há muita discussão sobre Levítico e tal, sobre isso, mas há muitos conteúdos escatológicos, do Levítico 16, aquele bode que vai para o deserto, o Azazel, dando a entender de que em algum momento, e isso tem na literatura rabínica, de que aquele bode também ia servir para as outras nações como para levar os pecados. Então, há toda uma linha disso, de que Israel foi feito para ser uma bênção para as nações. Essa era... Aqui está a palavra. A teologia da adoração no Monte Sinai, Monte Sinai não. No Monte Sião, em que todos os povos vão convergir a Sião. Uma nova lei surgiria de lá. Exato. Há essa esperança de uma nova lei, que eu penso que é uma lei de Cristo. Mas quando a gente começa a perceber isso, Israel, então, traz essa vocação para consertar o problema lá. E aí, olha o ponto. Na teologia reformada, o que acontece em Israel dentro da Aliança Mosaica é o pacto das obras, mas ali acontecendo no sentido de... ser a sombra de algo maior. Para a teologia reformada, é Adão que foi escolhido para ser bênção para as nações, mas falhou. Administração adâmica. Né? É o pacto das obras que falhou. Para N.T. Wright, não existe isso. Adão não foi escolhido para isso, não. Mas porque nem existiu, né? Mas segura o ponto. Gente, foi uma piada, só um pouquinho, calma. Não sei se é a afirmação do Wright. Ele nem discute isso. Não, porque senão já vão fazer um vídeo dele já. Exatamente. Pelo amor de Deus. Mas segura um ponto ainda que eu vou chegar lá no problema que vai chegar. Tá, calma que piora, vamos. O problema tá vindo. Então, quando eu falo vocação, enquanto o Wright fala vocação, a teologia do pacto fala de pacto das obras e pacto da graça. Já está acontecendo o pacto da graça na teologia reformada, que está vindo lá desde Adão, depois de Adão pecou, o pacto da graça. Mas alguns pactos das obras vão sendo revelados ao decorrer da história da revelação, principalmente o pacto mosaico. N.T. Wright vai dizer, não, só existe um pacto. É tanto que chama ele de monopactualista e não bipactualista. O bipactualista é o pacto das obras e o pacto da graça, presbiterianismo, né, etc. E aí é a crítica dele. Ele vai dizer, não, no pacto das obras de graça, não. Só tem esse pacto com Israel para que eles fossem, e é um pacto de eleição, para que eles fossem bênção para as outras nações. Deus escolheu um povo para isso. Beleza. Então tem monoteísmo, eleição e o próximo é escatologia. O terceiro pilar. Nesse pilar é a nova criação, o mundo sendo consertado. Que é o episódio anterior, mais ou menos, de Jesus apocalíptico, né? Mas como é que um judeu do primeiro século pensaria? N.T. Wright diz assim, voltar para a Terra Prometida. Isso. Porque a esperança... Eles estavam na Terra Prometida, mas ainda sob o domínio de Roma, né? E aí a gente tá falando também... A besta ainda estava dominando lá. Que a questão do pacto ou da aliança automaticamente infere em um rei que faz essa aliança. Em um reinado, em uma regência. Então, a condição do exílio era algo vergonhoso. É tanto que, o que acontece? Israel falha na sua vocação. Isso. O exílio é a prova disso. Vergonha. Vergonha pra tu, pra tua família. E Jesus, como um verdadeiro israelita, agora, assume o lugar de Israel. Isso a teologia do pacto faz e as outras fazem. Alguém assumindo o lugar de alguém. Isso. E a ideia por isso que Jesus agora vai assumir a vocação de Israel. Agora, olha como é que acontece agora. Em Cristo, o Messias, tudo muda. No monoteísmo, a gente tem a inclusão divina do Messias. Na parte do povo, a gente tem a inclusão dos gentios. Na parte da escatologia, é um pouco polêmico aqui, tá, para o contexto, mas a Terra Prometida se expande para toda a criação. Então, para N.T. Wright, os três pilares, monoteísmo, eleição e escatologia, no Messias há uma revolução. Sim. Para Sanders e para Ep Sanders e Dan,
Paulo simplesmente não queria nem saber do judaísmo mais, fez um outro judaísmo, vamos colocar assim. O problema de Paulo com o judaísmo é que não era, com o cristianismo é que não era judaísmo, não. O problema de Paulo com o judaísmo é que não era cristianismo, segundo eles, mas para N.T. Wright, não. Paulo pegou os 3 pilares da cosmovisão judaica e eles sofreram uma transformação. Ou eles sofreram uma transformação apocalíptica. No monoteísmo, agora Jesus aparece. Na eleição, agora um novo povo aparece. Composto de judeus e gentios. Chamado de todo Israel. Né? Isso. De judeus e gentios. E na parte de escatologia, aquilo que era uma terra virou nova criação. E é por isso que Paulo, em suas cartas, trata de uma ética de um povo que já é nova criação. Exato. Já é nova criação, justamente por essa transformação. Sim. Então, por que para N.T. Wright, Jesus encena? É porque Jesus assume a vocação que Israel não pôde fazer. Vamos lá, o nosso ouvinte agora, tá legal, vocês estão citando muito N.T. Wright, mas e a Bíblia? O que o N.T. Wright utiliza? A gente consegue pegar um referencial bíblico, assim, que possa dar a entender? Ligando Jesus a Israel, no Evangelho de Mateus, acho que isso fica muito claro, que o evangelista ele está contando a narrativa dele, tentando fazer essa conexão para que se cumprisse a profecia, Jesus passando por um exílio, voltando do Egito, como as crianças que foram perseguidas, ele também tem a perseguição lá, o massacre das crianças. Então, assim, eu acho que no Evangelho de Mateus isso fica muito claro. Em Lucas também, mas especialmente no Evangelho de Mateus isso fica muito claro, essa conexão de Jesus com a história de Israel. E por isso a genealogia te leva até Abraão, né? O batismo de Jesus, voltando para Moisés. Então, Moisés, ele é retirado das águas, assim como o povo de Israel também é retirado das águas para a salvação. E Jesus passa pelas águas também para assumir um novo ofício naquilo que seria a Terra Prometida. Então, a gente tá falando de... por isso que a narrativa ela é muito importante dentro da construção, e essa busca de Jesus histórico do Wright, porque é uma continuidade de um drama. É realmente uma continuidade. Muito legal. De um drama. A gente tem... O texto que N.T. Wright trabalha afinco, assim, que não para nunca, é Filipenses 2. Isso. Filipenses 2, que diz que porque ele era Deus, por causa que ele era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu não traduzo como apesar de ser Deus. Porque ele era Deus de Israel, ele teve aquela atitude que foi não se considerar igual a Deus. E aí ele encarnou. E aí ele veio em forma de homem, Aí você diz, por que esse texto? Porque esse texto, na verdade, é uma colagem de textos de Isaías. De Isaías 40, principalmente, a 60. Que é o texto da restauração de Israel, de como ia acontecer. Que era justamente Israel voltando à sua vocação através do servo sofredor. E essa expectativa criada de uma promessa de restauração em Isaías. E é uma promessa muito legal. Porque você começa Filipenses 2, você começa como? Porque ele era, não tendo usurpação ser igual a Deus, monoteísmo. Isso. Aí quando ele encarna e tal, é o texto que é de Isaías 40, que é eleição e povo. E aí, nova criação ele foi exaltado acima e dado o nome acima de todo o nome. Então, N.T. Wright pega essa parábola para dizer o seguinte, olha, você tá vendo que aí é monoteísmo, eleição, comunidade, povo e exaltação. Tudo acontecendo no Messias. O Messias ensinando. É por isso que, quando a gente diz o Messias ensinando a história de Israel, a gente não tá dizendo que ele veio para libertar somente Israel. Ele assume o lugar de Israel, segundo Wright. E agora, o novo povo de Deus, essa é a palavra que ele usa, sofre uma nova configuração. Que qual é? Judeus e gentios na pessoa do Messias. Segundo N.T. Wright. E isso dinamita muito aquela ideia de substituição que a igreja faz para com Israel. Não, é uma continuidade. A gente está vendo uma continuidade. É uma continuidade. Então, é um enxerto. Poderia ser um enxerto. Para N.T. Wright, a ideia de reconfiguração é melhor. Há uma reconfiguração, há uma espécie de, entre aspas, ruptura, mas ela não é radical, como os proponentes da teologia apocalíptica, né? Mas há uma continuidade a partir de um evento definidor aí, de um evento que é o clímax da história. Muito bom, gente, muito bom. Mais alguma coisa? Acho que é isso. Eu diria que, para N.T. Wright, você pode começar por esses livros, assim, sem ter medo, assim. No sentido de que ele tem as suas partes difíceis. Mas se você caminhar na linha de raciocínio dele, você consegue captar. Isso. Mas eu não consegui ler, eu já tentei ler e comecei a ler, mas tá difícil.
Aí você pode ir para todos os livros dele que começa com simplesmente. Isso. É verdade. Tá? Simplesmente como Deus se tornou rei, eu acho que tem muita... Exato, eu acho que esse ele traz de uma forma mais narrativa. O último episódio que falamos sobre o Jesus apocalíptico é simplesmente Jesus. Exato. Simplesmente Jesus e como Deus se tornou rei são dois livros que se complementam demais. Assim, eu acho que já te dá um bom pano de fundo para depois você entender a metodologia dele. Sensacional. Mas, gente, vale muito a pena, tá? Volume 1 e volume 2 já disponíveis aqui da Thomas Nelson. E assim, eu quero falar um negócio, galera. A gente teve lá na editora hoje de manhã, eu e o Nunes, a gente vê todo o trabalho que a Thomas Nelson tem feito. Inclusive, aqui, ó, tem... Isso aqui são livros que a Thomas Nelson... Esse aqui vai estar também disponível daqui a pouco, Igualitarismo Bíblico. Esse aqui eu não posso mostrar muito, tá? Esse aqui tem um aqui, ó. Só vou mostrar assim, ó. Não posso mostrar muito. Mas, gente, são livros grandes, capa dura... Um trabalho de tradução, de edição, qualidade, Thomas Nelson, né? Esse aqui não... Olha aqui, ó. Livros que... Isso aqui é qualidade, gente. Atualizados. Eu tô segurando por uma página, tá? Relevantes, atualizados para pesquisa bíblica. São livros atualizados, relevantes. Gente, isso aqui é muito dinheiro para você ter um livro desse na sua língua, tá? Eu não sei inglês, entendeu? Então, assim, eu não sei falar, não sei, sou só latino-americano, entendeu? Assim, eu não sei inglês, eu preciso de tradução para poder ler boa teologia, entendeu? Então, se você é como eu e tal, aliás, até quem lê inglês, às vezes espera sair em português, porque às vezes ler inglês cansa também a cabeça, né? Então, isso aqui é muita grana, gente, para chegar a um livro desse na nossa mão. Então, por favor, sabe, se você gosta de boa teologia, adquira a obra, sabe? Fuja dos PDFs, entendeu? Sério, fuja mesmo. Mas se você é cristão, mas não sei... Gente, sério, se você pega PDF em grupos de Telegram, de WhatsApp, você tá roubando a editora, tá bom? Você tá roubando. E é uma pena que quanto mais você usa esse tipo de recurso, sabe, a editora acaba não lucrando e sem o lucro ela não consegue trazer novas obras. Então isso aqui, gente, é muita grana, tá? São mais de 750 páginas. Então você tem a compra do direito desse livro, depois você tem o tradutor, você tem os revisores, tá? Depois você tem a revisão em língua portuguesa, você tem editores trabalhando nisso aqui, sabe? Depois tem a gráfica, cara, muita coisa envolvida, marketing. Esses episódios aqui foram patrocinados pela Thomas Nelson. Então assim, gente, sabe? É toda uma engrenagem. Então se você puder, adquira obras originais, fuja do PDF o máximo que você puder. E essas aqui são obras de referência, pessoal. São obras de referência. Então, Thomas Nelson salvando a vida dos teólogos brasileiros. Exatamente. A Thomas Nelson salvando a vida dos teólogos brasileiros. Sensacional. É isso, o link dessa belezura aqui tá na descrição deste episódio em bibotalk.com e também no YouTube. Tá bom, gente? Cíntia, obrigado pela sua presença aqui. Eu sempre fico feliz de estar com vocês, gente. Que bom. Muito bom demais, tá bom? Nunes, apesar de todos os perrengues, vacinas, picadas é nóis, né? Valeu, gente. Tamo junto, gente. Tamo junto. E Luiz, tamo together, é nóis. Galera, vamos ficando por aqui com esse especial do N.T. Wright, tá bom? Passe pra frente, passe adiante. E olha só, você gostaria de um episódio sobre a infância de Jesus? Comenta aí, eu gostaria. A gente, quem sabe, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo BTcast, se ele quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.